Paola. Obrigada. Por que se chama Paola? Eu tenho dois nomes, Carolina e na Paola. verdade. Carolina e Paola. Foi uma guerra de pai e mãe, cada um queria um nome, tá bom. Aí optaram por colocar os dois. A minha mãe queria o Paola na frente, mas não foi assim. Meu pai foi lá e registrou ao contrário, então foi Carolina e Paola. Tá no desejo, tá no jeito. Acrescentou um L porque atribui significado à numerologia. Eu fiz um mapa astral e a pessoa falou, olha, se você aumentar aqui, o número vai ser tal, vai ser essa figura. Aí eu falei, por que não? As opções eram H, eu falei, Paola, fica meio esquisito, né? Aí o L eu achei que era mais sutil e olha, querendo ou não, acho que funcionou. Paola Oliveira, tenho 32 anos e estou como sou, aqui no Alta Definição. Se lhe dissessem na sua infância que a sua vida iria ser esta, acreditaria? Nunca. Sou de uma família que nem conhecia artes, assim. Meu pai veio do interior do Nordeste, que no Brasil todo mundo sabe que é uma vida muito dura. A minha mãe do interior de São Paulo. Meu pai, quando eu falei que ia estudar alguma coisa assim, ele não entendeu. Depois, quando a gente olha para trás, você vê que as coisas já estavam no seu caminho mais do que você imaginava. Agora, você pergunta de onde veio, eu não sei. Ver coisas que eram difíceis. De vida, de pai, de mãe, enquanto eles batalharam. Por que quando era chamada a apresentar os trabalhos escolares, isso era um sacrifício para si? Tá muito sabendo você. Eu sempre fui muito tímida, acho que a minha casa sempre foi muito rígida. Meu pai é militar, então de alguma forma isso veio para dentro de casa. A minha mãe sempre muito disciplinada na área da saúde também. Somos 3 irmãos em casa e falava o nome, era sentido, sabe? Como se fosse um militar mesmo. Então, para você ir se apresentar em público, ficar sob julgo, é mais complicado. Então, apresentar era um sacrifício. Eu sempre fazia e entregava para alguém apresentar. Aí a gente começa a ver que a gente tem que relaxar um pouco na vida, né? Não fica tudo muito sem graça. Usando a disciplina a meu favor e os momentos que eu aprendi a gostar de ficar mais relaxada a meu favor também. E o seu pai aceitou isso bem? Não, mas acho que os resultados foram mostrando pra ele que não dá pra ser rígido o tempo todo. Aí hoje em dia, eu, os meus irmãos e todo mundo que tá em volta dele, a gente é que conquistou um lugar mais relaxado no coração dele. Com 10 anos ajudava a ensacar e a carregar sacos? Sim. Tarefa de homem forte. Meu Deus, tô passada com você, sabendo tudo isso. Meu pai tem uma confecção no Brasil e eu fiz muita coisa. Sou habilidosa com isso também. Com toda a parte de preparação para uma roupa aí pra loja. Aí você corta pequenos fios, dobrar, colocar no plástico, colocar aquela última etiqueta. Faço tudo rapidamente. Jogou de zagueira, né? Sim, poxa, é minha posição. Verdade. Eu só tenho homens, basicamente, na família, então a brincadeira era futebol, então a minha posição não podia ser outra, zagueira. Uma coisa certa, era o zagueiro mais bonito da escola. Muito obrigada. Mas dava também, que o chute na canela dói. É? Já era bonita em miúda, em menina. Não sei, eu comecei fazendo umas fotos, era muito moleque, assim, não prestava atenção nisso. Acho que eu comecei a reparar das pessoas falarem. Eu comecei a olhar pra mim com outros olhos. E recebia piropos na altura ou não? Eu recebia. Eu era mais tímida, fingia que não via. Sabe o que eu lembro? Eu tinha tanta vergonha que aí eu inventei um sorteio, porque tinha um garoto que a gente queria dançar, baile de formatura. Fiz um sorteio, que se eu fosse sorteada, não ia passar vergonha, porque não era só eu que tinha entrado. Não é que eu ganhei? Dancei com ele. Mas depois eu bem que tentei alguma coisa com ele, mas ele me deu um coió, como dizem lá no Brasil. Deve estar chorando agora. Talvez. O que é que era ser feliz nesse tempo? Eu acho que um pouco da ingenuidade da vida, sabe? Mesmo com todas as dificuldades, com toda
a educação rígida. Acho que existe um mundo que é perfeito, que às vezes é pequeno, que é mais protegido, que é esse mundo familiar, esse mundo entre os irmãos. Ou o mundo, depois eu descobri que tem um monte de outras dificuldades tão maiores do que aquelas que a gente achava que existiam. O que é que os seus pais lhe diziam sempre? Meu pai, ele sempre falou muito em caráter, ele sempre falou muito em honestidade, seja honesto. Honestidade, acho que ficou pra mim, uma palavra forte. A minha mãe, uma coisa que ela sempre falava é que não podia esquecer de ser forte e ser feminina, que a mulher era especial por isso. Acho que dela que eu tenho a sensibilidade, tenho sempre um sorriso no rosto. Acho que é sempre melhor a gente receber alguém assim e se fechar num segundo momento. E às escondidas com a sua mãe aos castings? Sim, pro meu pai, eu saindo num casting, para um comercial ou para uma novela, e falava: o que tá indo fazer? Isso não é profissão, né? Como é que se preparava a saída? Saímos juntas, mas ele normalmente não sabia para que era. Aí depois chegava um momento em que ele via nas revistas e falava: como é que você tá aqui? Como é que isso aconteceu? Para você ver o distanciamento que existia. Aí eu tentava explicar e aos poucos ele foi vendo que as saídas tinham um resultado. Excetuando as vezes em que atirava água pela janela, água gelada, não é? Aí também com aquelas saídas, as saídas à noite para dançar, alguma coisa, chegava de manhã, ele também... Era recebida com água gelada? E com outras coisas, ele acordava e já falava: isso é hora de chegar! Falam que italiano é muito assim expansivo, sabe? Teve todas as conversas que queria ter tido com ele? Com meu pai? Não. Não. Em casa é engraçado, porque a falta de conversa talvez tenha dado uma força e uma habilidade de se readaptar na vida. E às vezes a pessoa não precisar falar tudo e você já saber do que se trata. Mas hoje em dia eu não aconselho, não. Acho que pai e filho tem que ser não só mais próximos, mas conversar mais. Acho que a troca é importante, ainda mais nesse mundo tão ágil de hoje. O que é ser uma pessoa preparada para a vida? É tão difícil ser preparado para a vida hoje, né? A gente sempre acha que tá, e as situações são tão novas, tão inusitadas, você pode passar por tanta coisa e não estar preparado. Mais do que preparado para a vida, você precisa estar disponível para a vida. Não só para as dificuldades, não só para ter força, mas para também receber o que vem de bom. E eu acho que isso, hoje com 30 anos, eu posso falar que eu aprendi isso ao longo do caminho. O que é que foi mais difícil para a menina Paola de perceber naquela altura? Ver coisas que eram difíceis, de vida, de pai, de mãe, o quanto eles batalharam, o quanto a vida pode ser dura, o quanto a vida de um casal com 3 filhos sem condições pode ser dura. Tinha a percepção nessa altura daquilo que se passava, dessas dificuldades? Não, lá não, só depois. Só depois. E talvez até essa clareza tenha me feito conseguir transformar algumas coisas. O que é que aprendeu pela observação dos seus? Coisas que eu queria seguir, que eu queria ser igual, exemplos. E eu observava muitas coisas que eu não queria ser igual. Então a observação da vida, e que se transformou na minha profissão depois. Que eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo essa ligação, me fez ser quem eu sou e com os meus valores. Pegando, claro, família e tudo, mas os meus valores da Paola. E fez-la ter um sentido de proteção dos seus maiores? Sim, eu tenho uma coisa protecionista, acho que até um pouco demais. Às vezes você vê que a pessoa, os próximos, quem você ama, amigo, seja lá quem for, namorado, às vezes precisam andar com as próprias pernas. Acho que a proteção que eles tiveram, eu acho que eu transmito para a vida, às vezes até um pouco exagerada. Consegue arrumar as dores numa gaveta e ser essa pessoa alegre que nós vemos? Ou essa pessoa alegre que nós vemos é-nos reservada a nós e a dor é só para si? A dor acho que eu divido com os personagens. Eu sou capaz, acho que a gente acaba numa profissão não à toa. Tem os porquês da gente parar em alguns lugares, em algumas profissões. Eu tenho a habilidade, sim, de guardar as dores numa gaveta e mostrar mais a felicidade, o que eu quero que as pessoas me deem de volta.
É o que eu tento mostrar. Já me chamaram assim, Poliana, é só feliz. Acho que ninguém é só assim. Acho que a gente cresce na dor, às vezes no sofrimento, não por opção, mas eu acho que é um momento em que se cresce. Mas acho que não precisa. Ninguém quer explanar, ninguém quer dividir dor. Eu falo tanto em energia, falo tanto em resposta. Se eu ficar falando de dor o tempo todo, acho que eu dou exemplos com as coisas que eu já passei. A gente dá exemplo, conta uma história. Todos somos energia. Acredita nisso? Sim. Todas as coisas, os lugares por onde a gente anda, eu acho que a gente se transforma energeticamente por onde a gente passa, quem a gente conhece e o que a gente emana para as pessoas. Eu sempre costumo falar que a gente tem sempre o poder de mudança. Se você recebe uma coisa ruim, tente, pelo menos, devolver algo de bom. Quem sabe a resposta do outro para você não muda. Consegue perceber com a intuição quem são essas pessoas, quem são essas coisas que lhe podem trazer alguma coisa de mais negro? Acho que sim. Depois de alguns anos analisando, né? Porque o nosso trabalho está muito na observação do outro. Acho que a gente fica bom nisso, bom em identificar essas coisas. Mas não acho que sejam só as pessoas, acho que as situações também. Acho que a gente tem que estar mais presente nas situações. Isso faz a gente não pegar o que não é pra você. Qual é o momento mais marcante dessa altura, da sua infância? Há um momento em que se senta mudar? Eu acho que a ida para a faculdade, que apesar de ter concluído e mas não ter exercitado, é uma passagem da infância para onde eu tomaria as rédeas da minha vida, que foi entre 17 e 18 anos, onde a gente começa a ter que decidir coisas, né? Aliás, eu acho que é uma idade até cedo para você decidir o que você vai fazer da sua vida. Você vai ter que estudar aquilo, você vai ter que trabalhar o resto da sua vida e vai ser o seu círculo de amizades. Nesse momento é que eu senti, falei, opa, tá passando de uma coisa mais tranquila, mais um mundo que era só meu, para um mundo de verdade. E depois a mudança de cidade, mas acho que começou ali, eu olhar a vida com outros olhos. Eu sempre falo que se eu tivesse mais alma para dar, eu daria para tudo. O reconhecimento que conquistou com o amor à vida é merecido? Acho que sim. Eu sei que com a gente só vai acontecer coisa boa, só coisa boa. Pelo carinho que eu tenho recebido e pelo sucesso da própria novela como um todo, mas pelas coisas conquistadas com essa novela e com esse personagem, eu acredito que o desempenho tenha sido bom. Encontrei ela. Porque as mocinhas hoje em dia, os bom caráter, com valores muito estabelecidos, como foi o meu e o do Malvino, eles não são muito bem vistos, né? Eles são os chatos, sem graça da história. Então, assim, ter vencido com uma coisa que aparentemente poderia estar no erro e no desuso foi muito engrandecedor pra mim. É um dos personagens que parece mais fácil, mais corriqueiros, que é um dos que você tem que ter mais fibra, porque senão você tá só sobre o jugo e querer ser aceito sem trabalho, fica um pouco complicado. Oficinas de grande intensidade. Sim. Me tira daqui! Me tira daqui! Acredita em mim! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Me tira daqui! Precisa ser muito verdadeiro para que as pessoas se identifiquem com aquela situação, com você, com a sua personalidade e não te julguem primeiro. Acho que hoje em dia a força para as pessoas vem de um outro lugar. Até nas novelas, os vilões são as grandes estrelas, né? Não deixam de ser, porque eu acho que tem espaço para todo mundo e os vilões é quem apimentam a história. Mas eu acho que o bem tem que ter um espaço bom nesse lugar, mesmo nas ficções. Fê-la pensar mais na maternidade, o drama da Paloma? Eu penso na maternidade há algum tempo, afinal de contas, tenho 32 anos. Mas eu penso com cuidado, talvez até pela minha história de vida. Eu vi meu pai e minha mãe passarem bastante dificuldade com 3 filhos, de repente um pouco impensados. Então, acho que eu serei uma boa mãe. Mas eu queria fazer isso
com um pouco mais de calma, de cuidado, mais pensado. Não que eu não queira, eu só não sei quando. O relógio biológico ainda não está a dar sinal. O nosso reloginho biológico mudou, né? Porque antigamente o relógio biológico parece que era aos 20, aos 22. Agora eu acho que ele deu uma esticada. Com todos os adventos, a medicina e tudo mais, a mulher ganha um pouquinho mais de tempo para esse relógio começar a gritar. Que mãe espera ser? Mais disciplinada ou concedendo mais liberdade? O meio do caminho, né? O meio do caminho pendendo para liberdade, se tudo der certo. Enquanto atriz, tem o medo da aceitação dos outros? Eu acho que a gente sempre tem. O ator é exibicionista, né? Ele quer ser visto, ele não faz só pra ele, quer ser visto. Então, acho que a gente sempre tá, de alguma forma, por mais que falem, esperando a aceitação do outro. Talvez não aceitem, mas se ele sair com aquela parcela de pensamento mexido ou qualquer coisa internamente modificada, já tá bom. Às vezes não precisa nem aceitar. Que problema? Ô mãe, até você? É problema. Os atores, ainda mais de televisão, eles são colocados em pequenas gavetas, em pequenos lugares onde eles se parecem com alguma coisa, aparentemente tem um caráter X e tal, e você não pode sair muito daquilo. Então, eu não acho que a vida seja assim, eu acho que a gente se modifica. Eu me modifiquei tanto, eu me modifico para fazer um personagem. Eu fiz algumas coisas, eu fui rainha de bateria no Brasil, que é totalmente fora do que as pessoas esperam, né? Acham que eu não combino com isso. Eu adoro, acho que é uma festa totalmente brasileira, é uma cultura popular, as pessoas ficam um ano trabalhando por aquilo, esperando aquele momento. Mas é legal você ser várias. Eu acho que, principalmente falando de mulher, eu acho que mulher tem um universo tão vasto, ela pode ser tantas, ela pode ser mulher, esposa, mãe, filha, a gente faz tudo misturado. Eu acho que se modificar é que é bom pra mim. Não estar na mesma gaveta, né? Não ser engavetada eu acho que é uma boa coisa. Você está disponível pra vida e pra ser o que você quiser é que é diferente, que me encanta. Qual foi a maior descoberta que fez sendo atriz? Eu sinto que as pessoas são mais carentes do que elas parecem que são. Então, às vezes é uma conversa, um sorriso, uma identificação qualquer que ela encontra com você, ou com o seu trabalho, ou com um personagem. Elas ficam encantadas, assim. Eu sinto que aquilo faz, de repente, mudar alguma coisa, faz a pessoa olhar de uma forma diferente para alguma situação. Não diria transformado, mas sair pensando em alguma coisa. Perdeu-se uma boa fisioterapeuta? Eu sou suspeita, mas sim. Ou pelo menos seria muito criativa na área da saúde. Influenciada pela sua mãe nessa área? Influenciada pela minha mãe, mas mais do que tudo, o meu desejo era trabalhar com gente, era conversar, era poder ver alegria nos olhos de uma pessoa por algo que eu pudesse fazer por ela. Conquistava o quê? Mexer um braço para quem sofreu um acidente qualquer, mexer um dedinho, conseguir dar um passo. Isso é que me encantou na fisioterapia e agora eu acabei levando para as artes também. You're missing what you had before. In case you change your mind, I'll be waiting here. Nasceu atriz ou uma pessoa faz-se atriz? Boa pergunta. Eu não sei, porque a minha história é muito maluca. Eu não tenho nada para ter nascido atriz. Talvez tenha me transformado, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu vejo que existia isso. Talvez eu não soubesse para onde direcionar. Difícil saber, não sei. Acho que pode se transformar, mas acho que ela pode nascer assim também. Quando é que sentiu que conquistou o seu espaço? Eu acho que sempre a gente está conquistando o nosso espaço, tentando se reinventar, e isso exige novamente conquistar o seu espaço. E é mais difícil para uma mulher, porque é mais julgada pelo talento, é julgada pela imagem. É complicado, a gente vive agora num momento, me parece que falta um pouco do respeito. Todo mundo fica muito poderoso e muito invisível. A internet, a própria imprensa que fala e confunde as pessoas de quem realmente ela é. Como é que procura lidar com essas invasões de privacidade?
Não consegue. Acho que é um ônus, eu diria, do nosso trabalho. Teatro, que é teatro é quando tem mais de 2 pessoas, né? Então, a gente precisa de público e de que falem do nosso trabalho. Então, acho que é conviver e se resguardar o quanto você pode. Eu tento fazer o máximo. Eu me privo de coisas, não faço tudo o que eu quero, mas também sou feliz com o que eu escolhi, então a balança tá equilibrada. Quando eu não consigo fazer nada, é deixar que falem. Infelizmente, esse é um ônus que ainda me pega um pouquinho. É você não ter 100% o poder da sua vida, do que fala, dos seus valores, completamente na sua mão. Qualquer frase que você fale fora do contexto pode ser confusa, pode ser pesarosa, porque aí vira uma nova história, né? Você tira e contextualiza do jeito que você quer e coloca a nossa moral, o nosso respeito sob julgo, aí é um pouquinho complicado. Quais são as cenas mais complicadas para si de interpretar? As mais difíceis, todo mundo começa normalmente falando que são as mais quentes. Eu não tenho muito problema em fazer. Eu acho que, para mim, é tudo de mentira. Mas pelos outros, eu acho. Porque os outros ficam pensando tantas coisas. É? A gente sabe o que a gente tem na cabeça, só a gente sabe. Então, eu sou segura com isso. Mas talvez para quem está ao redor, e a gente está sempre muito rodeado de pessoas, acho que essas são as mais... O seu irmão Juliano não gosta muito. Pois não? Acho que nenhum deles. Eles sempre fazem um cara de paisagem, sabe? Sempre tem cara isso. De paisagem? É, cara de paisagem que não tá acontecendo nada. Tem um deles que é da polícia. Imagina, lugar só de homens, eles acabavam virando piada em algum momento. A tua irmã atrás aqui. Aí, o quê? Já saiu umas encrencas assim. Ela não faz assim, tá tudo bem. E é fácil, no seu entender, ser namorado de uma atriz? Eu acho que é da personalidade da pessoa. A pessoa pode trabalhar num banco, se a pessoa for muito ciumenta, ela vai ter ciúmes, vai ter mulher, tem mulher mais atirada. E todo mundo está sujeito a passar por situações que não esperava ou que não gosta muito. Tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia... Não estou a deixar de reparar que tem as mãos arranhadas. Calculo que sejam pelos 11 gatos. Menino, não tem. Eu trouxe uma marquinha deles da viagem. Olha, arranhão por todos os lados, que vergonha. São 11 gatos? 11 gatos. Não me pergunta como é que eu comecei com isso também. Eu sempre tive cachorro, então eu não tinha nenhuma afinidade com gato. E daí eu vi um gatinho amarrado, alguém fez uma maldade com ele. Eu falei, tá bom. Levei pra casa pra cuidar dele e depois ia doar, ia levar num pet shop. Nunca mais ele saiu. E desde então, aí peguei um, aí peguei outro, são todos de rua. E todo bicho que eu vejo na rua, boto numa gaiolinha, mando castrar e devolvo na rua, porque eles se viram, gato é ágil, eles se viram, eles não vão morrer, mas para não reproduzir. E aí estão meus 11 gatos com cachorro, que estão maravilhosamente bem. Tiveram 3 que deixaram na minha porta, porque eu acho que eu já sabia, fiquei assustadíssima. Vi uma caixa se mexendo na frente da minha porta, falei, um bebê. Pronto, eu virei mãe, de um jeito inusitado. Mas eram 3 gatinhos. Tem nomes todos? Todos têm nome. Sabe de cor? Sei todos. Força. Blanche, Fortuna, Poliana. Tem uma que chama Poliana, que aliás é muito feliz. O primeiro deles foi Pessoa, Bento, Felícia, Pantra, que não tem um olhinho. Falei alguns, né? Esqueci alguém, mas se eu bater o olho, sei quem é. Eles percebem-na? Sim, muito. São muito carinhosos. Todo mundo fala que gato não é carinhoso. Eu achava que, com certeza, quem tem cachorro é mais alegre. Sei lá, porque dizem que o gato é bicho estranho. E, pelo contrário, disseram que a pessoa mais dominadora costuma ter cachorro, porque eles fazem exatamente o que você manda. E quem costuma ter gato é mais livre, porque eles fazem só o que eles querem. Eles vêm até você quando eles querem. Então, essa pessoa é mais livre de alma, ela é mais solta, é uma pessoa que se modifica, que topa tudo na vida. Então, ou ela seria uma gata? Pois ou é uma gata? Eu acredito que sou uma gata. É um amor que não precisa de nada em troca, esse amor pelos animais. Exatamente. Não exige nada, eu tenho comida e água pra eles. Às vezes nem isso, eles vêm e te amam do mesmo jeito. De que forma que o amor influencia a sua vida?
Menina, fico aqui pensando nessas suas perguntas. A gente tem tantas formas, né, de amor. Tem amor por um irmão, por um amigo, o amor de homem e mulher. Acho que são todos diferentes, mas de alguma forma eles permeiam as nossas vidas e tudo que a gente faz. Então eu tento tocar a minha vida com amor, porque eu acredito que é quando você dá isso é que você pode ser respondido com essa mesma energia. Por amor podemos tudo. Podemos. Só não podemos, de repente, maltratar o outro, não sei. Podemos fazer isso. Alguma palavra de que você goste mais? Eu sou muito prolixa, eu gosto muito de falar, então quando eu falo assim uma palavra, eu fico apavorada. Mas eu gosto de alegria, gosto de vivacidade, eu gosto dessas palavras que te indicam felicidade, um alto astral, um vigor, eu gosto. E número? 5. Por quê? Não sei, gosto de 5. Eu sou louca de somar números. Talvez até por isso que fui parar na numerologia. Tem alguns números que são icônicos na numerologia. E 5, Paola dá 5, na data do meu aniversário, 14, que somado dá 5. Alguns astros, algumas coisas que tem esse número. Apesar de ser um número ímpar, de eu não gostar muito de número ímpar, eu gosto de 5. Que superstições tem? Eu sou supersticiosa. Fim de ano, por exemplo, eu acredito na renovação dessa data. Então eu costumo fazer tudo que manda figurino. Outra superstição minha é com cor. Tem dia que eu não coloco preto. Eu uso branco. Eu acho que a cor e como você tá, o seu astral naquele dia tem a ver com cor e daí tem dia que eu me recuso. O Roberto Carlos aqui é assim, né? Espero não ficar tão forte, mas eu tenho essa coisa com cores. Eu vou parecer uma doida mesmo. Tem um ar muito calmo. O que é Inerva? Eu pareço calma, né? Eu sou ariana, que é fogo, né? O símbolo é fogo. Eu acho que eu aprendi a me controlar, aí a escolher as minhas brigas. Né? Porque você vai brigar o tempo todo, você fica uma chata. E se você for uma pessoa sem sangue corrente em você, você também fica uma chata. Então, eu acho que eu escolho hoje em dia onde é que eu vou esquentar. Tem algumas coisas que me tiram um pouco do sério. O trânsito é muito chato. As pessoas são muito mal educadas, sem na grosseria ao invés da educação. Acho que a educação pode mudar o mundo, aliás. Tem várias coisas que me tiram do sério, mas eu sou uma pessoa que fica muito irritada, mas passa logo. É fácil gostar de si? Não sei. Você gostaria de si? Eu gostaria de mim. Muito. Acho que eu sou uma pessoa fácil. Eu acho que não seria difícil estar comigo porque eu sou adaptável. Tento ser camaleônica. Acho que essa é o meu prazer e a minha facilidade com a vida. É tentar me modificar sempre e me adaptar onde eu estiver. O que é que as pessoas não veem quando olham para si? Talvez não veem as muitas Paulas que podem existir. Meu ar calmo, contemplação com a vida, às vezes quase me deixam ir para a gaveta. Não é uma gaveta ruim, mas como eu falei, essa disponibilidade para a vida às vezes é mais interessante. Qual é o seu defeito mais fácil de aceitar? Eu às vezes sou um pouco mandona, mas eu argumento. É uma boa tática, né? Eu acho que é um defeito, porque ser mandona não é bom, mas ao mesmo tempo está com a cabeça erguida para andar em frente. E é fácil dar-lhe ordens assim? Se argumentar direitinho. Comigo é só assim, ela vai por ali porque é por ali, não. Peraí, por que é por ali? Que ditados é que lhe ocorrem agora assim de repente? Eu gosto de ditados. Eu sou meio antiga nisso, então sou cheia de frases. Para de procurar pelo em ovo, minha mãe falava isso. Para de achar problema onde não tem, é mais ou menos isso. Não é um ditado, é um pedaço de uma música que eu sempre falo, que se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Pra tudo. Eu acho que é um pedacinho de uma coisa que
que tem a ver comigo. Mas que envolve todos os sentimentos, todas as emoções, envolve uma pessoa complexa, e se eu pudesse ser mais ainda de tudo isso, eu seria. Eu sempre falo que o dia tem pouco tempo pra mim. Eu queria ler mais, eu queria saber mais, eu queria ver mais gente, eu queria ir a mais lugares, eu queria viajar mais. Eu falo, fica quieta. O meu namorado que fala, por que você não faz uma aula de alemão às 3 da manhã? Né? Você tá com pouca coisa pra você fazer. Então acho que se eu tivesse mais alma pra dar pra vida, pras coisas, pras pessoas, acho que eu faria. Se pudesse ser duas, deixaria uma fazendo uma coisa e faria a outra fazer outra coisa. O que é que dizem os seus olhos? Acho que os meus olhos falam de uma pessoa orgulhosa do caminho que trilhou, das coisas que conquistou e ainda dizem que querem mais, que gosta dessa inquietude da vida, da inquietude que acalma os meus ânimos e os meus sentimentos que estão nas artes e tudo que eu ainda quero fazer. Muito obrigado. Obrigada, adorei. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez.